Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai tratar de atendimento, experiência do cliente, esta relação que nós temos com as marcas. E para tratar desse assunto, nós convidamos a participar dessa entrevista a Stella Cochin-Suskind, que é CEO da SKSCX, uma empresa dedicada a desenvolver pesquisa de mercado com foco na experiência do consumidor com as suas marcas. Stella, desde já, muito obrigado por estar mais uma vez conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, obrigada a você. É um prazer conversar com você sempre. Das muitas empresas ou das muitas pesquisas que a sua empresa realiza, uma delas que foi apresentada recentemente é a pesquisa Smiling Report, que mostra muito do que é hoje o Brasil na questão do atendimento dos seus clientes. É uma pesquisa internacional, mas que tem um foco na situação aqui no Brasil. E eu queria que você, de maneira resumida, apresentasse parte desse resultado, até para a gente ter uma ideia aqui de como é que está essa situação. Ótimo, vamos falar. No Brasil, a gente chama de ranking do sorriso, que é um assunto bastante interessante e do nosso cotidiano. É uma pesquisa mundial, realizada em 57 países. Quem centraliza a pesquisa é uma empresa sueca, a Better Business, e eu sou responsável pela pesquisa no Brasil. Então, como nós fazemos? Nós temos vários clientes ocultos fazendo pesquisas em lojas, companhias aéreas, hotéis, revendas de automóveis, postos de gasolina, bancos, o ano inteiro. E no final do ano, nós compilamos dados relativos ao atendimento e que são essenciais para um bom atendimento. Sorriso, cumprimento, olhar no olho do cliente e a venda adicional, que é aquela venda que a gente faz a mais para agregar ao pedido inicial do cliente. Sorriso, o cumprimento, olhar no olho do cliente e a venda adicional. Por que a escolha destes itens para uma análise da qualidade do atendimento? Hilton, é importante a gente lembrar que em todo atendimento o cliente entra com um aspiracional de personalidade, quando vai comprar alguma coisa ou vai algum serviço que ele queira fazer, seja consertar o liquidificador dele, comprar um carro, comprar uma roupa, ou ele está colocando gasolina no carro dele. Então tem alguns itens do atendimento que acolhem o cliente. Ninguém gosta de ouvir a bomba de gasolina brá, 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 no seu ouvido que você está escutando o seu dinheiro indo embora. Então, sorrir e cumprimentar já começa a amenizar um pouquinho essa situação. Então, são itens que melhoram o contato inicial com a marca. E se for o oposto, o teu contato inicial já começa ruim, né? Se não sorriem, se não olham no teu olho, se não te cumprimentam, o teu aspiracional de personalidade, você já fica assim, nossa, acho que eu não mereço ser cliente desse posto ou dessa loja, ou esse hotel não me quer. Porque é a impressão que passa pela forma como a pessoa é atendida naquele primeiro momento já, ou como segue a conversa ao longo do processo de venda ou da experiência de venda. A pesquisa, ela pegou alguns setores específicos da economia? Sim. O principal, quando a gente fala hoje do atendimento, aqui a gente pegou bastante o varejo no Brasil, serviços, e no serviço a gente tem todos os subsegmentos de serviços. No Brasil a gente não pegou porque a gente não pesquisou, mas fora do Brasil, órgãos governamentais, como é o atendimento, serviços financeiros. Então, todas essas derivações foram avaliadas. Tá. E aí, quais foram os resultados aqui no Brasil, levando em consideração esses itens que foram analisados? Bom, no Brasil, eu até vou abrir um sorriso agora para falar. O Brasil foi o quarto colocado no ranking do sorriso, melhorou muito da última pesquisa para cá. Então, quem atende o cliente, recebe o cliente com sorriso no rosto e sorriso, o mais importante, com naturalidade. Porque não adianta nada aquele sorriso forçado, aquele cumprimento forçado. Então, isso foi um item que chamou bastante atenção. Quando a gente já fala de cumprimento, o Brasil também melhorou muito. A gente antigamente estava lá no final da fila, só que a gente tem que melhorar bastante. O Brasil está 17º lugar no ranking do cumprimento, e isso cria um certo obstáculo para o cliente. Porque quando a gente fala em sorriso é uma coisa, quando fala em cumprimento é outra. Exatamente, totalmente diferente. Porque você pode sorrir, mas quando você não cumprimenta, você
é como se estivesse ignorando um pouquinho o cliente. Isso é uma coisa que incomoda bastante na experiência do cliente e no resultado final. Tá. E aí nós estávamos olhando os outros itens, então como foi a nossa avaliação? Exatamente. Então, se a gente for falar sorriso, perfeito, no quarto lugar. O comprimento, o Brasil está no 17º lugar. E venda adicional, que eu acho lindo. O termo eu já acho lindo, venda adicional. E no ponto de venda, então, eu acho bárbaro quando bem feito. Acho que o comerciante deve achar mais lindo ainda. Deve achar lindo. E eu, como observadora e estudiosa do varejo, dos serviços, da experiência do cliente, quando eu vejo uma venda adicional bem feita, eu tenho vontade de aplaudir. E o resultado foi positivo. Foi positivo, o Brasil está em segundo lugar em venda adicional no mundo. Quer dizer que a gente consegue ter um desempenho melhor ao final da venda, porque a venda adicional ela ocorre mais ou menos nesse momento, fico aqui eu imaginando, do que necessariamente no começo daquela venda. Sim. E eu acho importante também a gente falar, explicar para os nossos ouvintes o que é a venda adicional, porque existe a venda sugestiva, que é aquela, eu quero uma calça. Quantas calças os vendedores me mostraram? E a venda adicional, que é, mostrou a calça e o cinto e a camiseta, ou você entra para comprar um pacote de viagens, que mais te oferecem? Eles vão te vender só a passagem aérea ou vão te oferecer transfer, hotel, etc. Tudo isso entra como venda adicional no pacote da compra, porque pode ser tanto na área de turismo, pode ser numa loja, pode ser até no posto de combustível. Sim, de combustível é um dos lugares que eu dou risada, né? Porque com as mulheres acontece muito. Você está lá colocando gasolina, o que que te oferecem? Vamos checar o óleo? A senhora quer colocar o sabãozinho no negócio do limpador de Para limpador de para-brisa? para-brisa. A senhora quer colocar alguma coisa a mais no seu carro? Nossa, tem mulher que não sabe falar não, né? Daí Uhum. sai com o carro todo perfumado, troca óleo que não precisava. Mas isso faz parte da venda adicional que as equipes estão cumprindo. Elas têm suas metas. Agora, às vezes não há um exagero na oferta de produtos, ou seja, quase que querendo empurrar produto demais? Com certeza. Quem de nós nunca foi abordado mais de 3 vezes em qualquer loja de departamentos para comprar um cartão da loja? Quantas vezes uma financeira não abordou várias vezes no mesmo local de venda? E o cliente acaba ficando extremamente irritado. Isso é venda adicional também. Quer um cartão X? Ah, ok. A senhora quer uma meia que está em promoção? E tem vezes que o cliente só quer ter essa sensibilidade de ver o que o cliente quer, porque realmente a venda adicional extremamente agressiva incomoda e pode afastar o cliente Isso da marca. depende muito também da sensibilidade, então, do vendedor de perceber quais são os verdadeiros interesses daquela pessoa que entrou na loja ou que chegou no seu ponto lá de vendas. Sim, e também tem uma coisa do gestor, Milton. Eu sempre cito um exemplo. Se a gente falar de serviço financeiro, os bancos, cada um dos funcionários tem as metas dos produtos financeiros que eles têm que vender para os clientes. Então, eu recebi um dia 30 ou 31 do mês, um telefonema da minha gerente querendo me vender um consórcio. Eu falei, não, eu não quero consórcio. Ela, Estela, mas ela ficou insistindo, insistindo, insistindo. Aí ela falou, Estela, é o seguinte, eu tenho meta de consórcio para vender, eu não atingi. Compra 4 cartas hoje? Não é exatamente o melhor argumento. Não foi o melhor argumento, não era o melhor argumento. Então, mas isso é uma coisa que a gente vê que a gestão, ela Uhum, seria provavelmente prejudicada se ela não cumprisse a meta dela. uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas pontas na venda. Agora, eu vou aproveitar aqui que alguns ouvintes estão participando dessa nossa conversa. Vou pegar o caso do Rafael, porque ele pergunta o seguinte: você disse que um dos primeiros pontos da avaliação da pesquisa que foi feita é em relação ao cumprimento. Primeiro sorriso, depois cumprimento. Mas ele pergunta assim: quanto ao cumprimento, seria um aperto de mão ou só um oi, tudo bem resolve? Eu prefiro um oi, tudo bem, porque aperto de mão, tem gente que não gosta do contato físico. Então, tem que ser um oi, tudo bem e com naturalidade, porque tem algumas vezes que você entra na loja, o vendedor pula: Oi, meu nome é Estela, qual é o seu? E você se assusta, né? Não é uma coisa natural. E muitas vezes você também não está dando esse espaço para o vendedor já querer saber o seu nome. Então, eu sou
fã do "Oi, tudo bem?" e tomar cuidado. Quando o cliente estende a mão, é óbvio que a gente vai dar o aperto, mas a gente tem que tomar cuidado. Bom, de qualquer forma, com dificuldades, erros que possam ocorrer aí nessas relações, o que a pesquisa mostra e coloca o Brasil no quarto lugar no ranking dos sorrisos. É uma melhora no desempenho brasileiro nesta pesquisa. Eh, por que isso está acontecendo? Vocês têm uma análise já clara do motivo deste resultado? Acho que vale falar 2 coisas. Primeiro, o brasileiro é um povo mais sorridente do que os outros, com certeza. Então, a gente sempre fala que o brasileiro é um povo mais tolerante, mais propenso a relevar. A gente já tem essa coisa natural e cultural do brasileiro. O que vem acontecendo é que os vendedores, todo mundo que tem contato com o público, recebe cada vez mais treinamentos. E além dos treinamentos, cada vez mais as, as pesquisas que monitoram a experiência dos clientes com as compras estão sendo usadas como ferramentas e que chegam até os vendedores para melhorar a performance. Então, é resultado disso tudo o resultado que a gente viu aqui. Agora deixa eu entender uma coisa que eu não perguntei para você lá no início. Como é que vocês chegaram a esse resultado aqui no Brasil? Que tipo de pesquisa, qual foi o método utilizado? Foram 5.780 entrevistas através de clientes ocultos que visitaram diversos segmentos e dentro dos questionários dos clientes ocultos nós mensuramos esses itens. Explica o que é o cliente oculto. A cliente oculto, eu tô sorrindo aqui porque cliente oculto para mim é uma coisa sensacional, uma metodologia sensacional de pesquisa na qual nós utilizamos clientes efetivos com hábito de compra que são treinados e vão até as lojas, até os hotéis, companhias aéreas, bancos, supermercados, como clientes normais e avaliam toda a experiência de compra, avaliam a estrutura da loja, o uniforme dos funcionários, se eles sorriem, se eles cumprimentam, se eles fazem venda adicional. Preenchem pelo próprio celular ou em casa, pelo computador, um relatório e nós fazemos todo esse diagnóstico do atendimento e das outras coisas que o cliente pediu para a gente avaliar e a gente entrega para o nosso cliente final. Tá. Esse mesmo método foi utilizado em todos os demais países para que se chegasse a esse ranking do sorriso. Sim, e teve um critério. Só empresas que fazem parte da Associação Internacional de Mystery Shopping, que são certificadas, puderam fazer essa pesquisa. E nós somos certificados e, aqui falando com orgulho também, fomos premiados esse ano o quarto prêmio da Mystery Shopping Providers Association. Nós somos premiados como um dos melhores do mundo. Pelo trabalho realizado aqui no Brasil, Exatamente. nesse tipo de pesquisa. Sim. Esse cliente oculto, ele, você disse, ele é treinado, mas ele vai propositalmente a determinado ponto de venda para testar mesmo como está sendo feito aquele atendimento. Muitas vezes ele pode estar sendo contratado pelo próprio dono da empresa para verificar a qualidade do atendimento. Na verdade, o dono da empresa procura contratar empresas de pesquisa de mercado que façam isso. Sim, a minha É, ideia era essa quando eu perguntei a você, quer dizer, o dono da empresa contrata a pesquisa e aí vocês mandam o cliente oculto exatamente para aquela empresa para perceber lá qual é o atendimento, como está funcionando. sim, porque a gente escolhe o cliente oculto que tem o perfil de compra do negócio que ele vai avaliar e ele é treinado para avaliar várias coisas. Então, como a gente estava comentando, se está dentro de um avião, vai avaliar como está a aeromoça, tem alguns procedimentos internacionais de segurança, o cliente oculto vai olhar, por exemplo, tirou o sapato de salto, se a aeromoça tirou o sapato de salto, colocou a sapatilha, que é uma coisa para emergência. Isso tudo o cliente oculto foi treinado e está avaliando para nós. Aí só por uma observação aqui, você se referiu a, por exemplo, se a pessoa que faz o atendimento dentro do avião tirou o sapato de salto, no caso das mulheres, é porque, por uma questão de segurança, tanto no pouso como na decolagem, tem de estar com o sapato baixo. É isso. Eu tenho Exatamente. absoluta certeza de que a maior parte de nós aqui, quando entramos no avião, não prestamos atenção nesse detalhe. Não, eu acho que só eu e os clientes ocultos. São só aqueles que são treinados, mas é que isso é um procedimento de segurança que precisa ser adotado e a empresa tem que seguir isso à risca, por isso é colocado numa avaliação, por exemplo, se vai embarcar num avião. É isso. Exatamente. Tá, não, apenas para deixar claro aqui. O Carneiro Wilce, que participa aqui também da nossa conversa pelo Facebook, ele queria entender qual é o ideal na jornada do cliente. Ah, o ideal, bom senso,
sempre. E naturalidade. Então, o cliente entrou em qualquer a gente hoje em dia, Milton, não é só o canal físico, né, a gente tem vários canais virtuais. Então, loja online, chat, a gente fala também não só da experiência do cliente, a gente fala a experiência do usuário. Então, sempre tem que ser a coisa mais agradável para o cliente ou para o usuário. Educação, acolher o cliente, sondar as necessidades do cliente, porque não adianta eu entrar numa revenda, eu que tenho família, cachorro, sogra, e me oferecerem um carro pequeno. Ou um jovem solteiro entra numa revenda e vão oferecer um carro enorme para ele. Então tem que entender a realidade do cliente para oferecer o produto certo. Então, eh, antes de tudo, entender, sondar e acolher o cliente. Esta conversa do vendedor com o cliente, existe uma estratégia para que não pareça intrusiva, para que não pareça que você está criando uma intimidade que o próprio cliente não permite? Sim, por isso que eu volto a falar do bom senso. Tem que sentir o que o cliente quer falar ou não, né. Por exemplo, se é no segmento financeiro, se a gente está falando de bancos, é óbvio que vamos falar em valores, quanto quer investir, se o cliente é conservador, se é moderado, qual é o perfil de investidor que ele é. Mas, por exemplo, no caso de joias, quando a gente está avaliando o varejo de alto luxo, tem que tomar também um certo cuidado, né. Não oferecer uma coisa muito cara ou também deixar de oferecer uma coisa cara achando que o cliente não pode comprar. Então isso tudo, o vendedor tem que estar treinado, tem que ter o bom senso e tem que ter o dom também de atender as pessoas. Agora, é que existem situações de venda em que é possível esse diálogo um pouco mais longo, até para a gente tentar entender o perfil do nosso cliente. Agora, no dia a dia de uma loja, em que o cliente muitas vezes entra apenas para olhar ali em torno, ver o que, que tem de produto, necessariamente não sabe nem o que ele quer, é possível com um bom dia, com um boa tarde, ou com uma pergunta que abra o diálogo, a gente obter esse tipo de informação? Sim. Agora, existe um termo que é bem antigo, que é uma frase de abertura não comercial, que é uma coisa de um treinamento americano de 40 anos atrás. E que continua valendo? Então, continua valendo e é tão feio, é tão feio. É assim, é você entrar na loja: "Oi, meu nome é Estela, qual é o seu? Como é que tá o tempo lá fora?". E você percebe que a pessoa está encenando. Isso é não fazer assim. Isso é como não fazer. Exatamente, não fazer assim, tomar um cuidado enorme. Tem vendedor que nem gosta de cachorro, às vezes o cliente está com cachorro, fala: "Ai, que bonitinho seu cachorro", mas nem chegar perto. Então, com naturalidade. Ser genuíno. Esse é o Exatamente. caminho. O Rafael Bicudo escreveu para cá e pergunta o seguinte: se existe uma relação entre a crise econômica e a melhora no atendimento, uma vez que, no entender dele, que a atenção ao cliente fica cada vez mais necessária. Sim, foi perfeita essa pergunta. Ah, tem uma relação direta e também, além disso, a gente não pode se dar o luxo de perder cliente nenhum. Os vendedores ou os atendentes ou quem está por trás do contato online também não pode perder seu emprego. Vários deles viram seus colegas de dia a dia perderem seus empregos. Então, estamos nos dois lados, todo mundo batalhando pela sobrevivência, sobrevivência corporativa, sobrevivência. Vamos lá, o cliente precisa receber um atendimento cada vez melhor. A gente precisa alavancar índices importantíssimos, que é a propensão à recompra e a propensão à recomendação. Isso tudo só vem com boas experiências de compras. Bom, e o que vocês têm percebido é que as empresas têm preparado estes vendedores com mais treinamento ou são atitudes individuais, iniciativas individuais destes profissionais, até em função disso que você falou, o risco de uma perda do emprego? Tem os dois. As empresas estão mais preocupadas, estão treinando, estão procurando, outros tipos. A gente vê várias campanhas promocionais. Então tem esse misto e também, além do treinamento, o esforço individual, com certeza, das pessoas que estão à frente. As empresas têm investido em pesquisa também? Sim, as empresas têm investido constantemente em pesquisa e, mais ainda, as empresas estão mais exigentes em relação à pesquisa. Eles não querem mais saber daquelas pesquisas que têm 300 slides num PowerPoint e não tem resultado nenhum. O empresário hoje quer uma pesquisa que esteja, de preferência, na palma da mão,
estou dizendo no celular, no mobile. O cliente acabou de sair da loja, ele quer esse resultado, mas, ao mesmo tempo, esse resultado tem que ser um resultado de qualidade. Então, tem que passar por um controle de qualidade, o cliente tem acesso, mas investindo cada vez mais nisso. Nós falamos aqui que a pesquisa que chegou ao resultado do ranking do sorriso, ela foi feita com base na metodologia do cliente oculto. Quais são os outros métodos disponíveis hoje no mercado com respostas que podem ser consideradas bem positivas, fidedignas em relação ao cenário que temos? Hoje em dia se fala muito em Customer Experience, que traduzindo são as pesquisas de satisfação dos clientes, que podem ser feitas de várias maneiras. Eu estava comentando com você, muitas vezes a gente recebe SMS. Como é que foi? Você acabou de sair de tal loja, como foi? Você acabou de sair de tal hotel, como foi? Você foi ao cinema? Me conte sobre a sua experiência. Que é aquele questionário que muitas vezes nós recebemos assim, quando acabamos de consumir alguma coisa, acabou uma viagem, você chega em casa, já está no seu e-mail lá perguntando como foi a viagem. Exatamente. E isso tem acontecido com uma frequência cada vez maior e mais rápido. E a adesão de resposta do cliente, ela costuma ser alta? Não. Costuma ser baixa, por isso que se tenta uma amostra cada vez maior dentro do universo de clientes. Antigamente estou falando 3 anos atrás, a gente tinha uma barreira maior para as pessoas preencherem. E na verdade a gente tem que tomar um cuidado, porque a princípio quem preenche com mais rapidez e agilidade são os clientes que estão ou extremamente insatisfeitos ou o que estão extremamente satisfeitos. Então a gente precisa ter um jeito de pegar o meio termo, aqueles que estão apenas satisfeitos. Porque a gente tem vários caminhos. Os que estão apenas satisfeitos, a gente quer que eles migrem para encantados. Uhum. Então, se toma todo um cuidado para abranger todos os públicos. E a gente tem também, hoje em dia, a tecnologia do código de barras. Então, o cliente com o celular pode ir em qualquer lugar, ver o código de barras numa loja, num restaurante e preencher a pesquisa. Também existe esse tipo de pesquisa. O ideal hoje é cruzar todos esses dados para que se tenha uma ideia mais clara do que está acontecendo. Vocês realizam esse tipo de trabalho? Sim, eu esqueci, é importante a gente falar também, tem uma metodologia importante que é de recomendação, o NPS. Em inglês é Net Promoter Score, em português é propensão à recomendação e é um cálculo que se faz. Nós fazemos todas essas pesquisas numa plataforma só de última geração, numa plataforma israelense, e o nosso cliente tem acesso a todas elas na mesma tela. Então, ele consegue fazer a relação entre todas essas pesquisas. Ou seja, o cliente que antigamente recebia de 4 ou 5 fontes distintas, resultados distintos, e acabava nem utilizando, porque era muita informação e não tinha uma relação entre elas, hoje consegue olhar de uma maneira única e fazer o seu plano de ação. O Carlos aqui pergunta o seguinte: hoje, com as compras online, é possível ainda usar a figura do cliente oculto? Sim, utilizamos bastante. Tem vários clientes ocultos nos seus computadores e avalia tudo na compra online. Avalia desde a navegação do site, como foi, se o site é amigável, se quanto tempo conseguiu comprar o produto, se precisou trocar o produto, como foi, se teve alguma dúvida, a clareza, em quanto tempo chegou. Cada vez mais se usa. Até porque o cliente oculto não serve apenas para avaliar a pessoa que está lhe atendendo, mas todo o ambiente, se ele está devidamente preparado para isso. E aí Exato. isso cabe também no ambiente digital. Sim. O Ed Santos, aliás, pergunta qual é a melhor forma de abordagem do cliente quando a venda é online. A facilidade de compra e a clareza das informações, com certeza. E clareza das informações, isso é importante para todas as classes sociais. A gente teve, há alguns anos, a ascensão da classe C, né, no consumo, e a gente vê também todas essas classes consumindo online. E a clareza das informações e a facilidade é importante para todas as classes sociais. E a Isabela aqui nos ajuda participando aqui dessa nossa conversa, perguntando como lidar com os clientes indecisos. Isso atrasa muito a venda? Isso atrasa muito a venda, mas a gente tem que respeitar também o tempo do cliente. Tem gente que é extremamente decidida, né? E tem gente que pensa um pouquinho mais. E também tomar um cuidado com essa indecisão, porque tem que oferecer o que o cliente quer, com calma, se ele quer um pouquinho mais, mas também não deixar o cliente sair da loja sem comprar. E aí isso vai depender novamente
Uma palavrinha-chave que você usou lá no início da nossa conversa, que é bom senso. Exatamente. Existe diferença de gênero, por exemplo, homem ou mulher, ser mais decidido ou menos decidido? Essa diferença diminuiu? Existe isso? Vocês têm esse perfil traçado? Geralmente as mulheres demoram um pouquinho mais, os homens são mais objetivos. Só que a gente vê que os homens agora eles estão mais olhando mais opções, os homens estão mais vaidosos hoje em dia, também estão mais atentos às ofertas que aparecem. Então, tá bastante semelhante, hein? O consumidor está mais bem informado hoje? Com certeza, o consumidor está muito bem informado, o consumidor tem resguardo de várias frentes. Bom, hoje é obrigatório ter o Código de Defesa do Consumidor nas lojas, né? Quando que a gente ia imaginar que isso ia acontecer? E o consumidor não tem medo de reclamar ou de fazer elogios. Vê o fenômeno das plataformas de reclamação e o número de acessos que a gente tem aos órgãos competentes. Vocês coletam esse tipo de reclamação também, que é feita em relação aos clientes de vocês, de outras formas que não seja através desse tipo de pesquisa? Sim, a gente coleta e a gente mostra para o cliente e a gente ainda ajuda na administração dessas reclamações, Qual é o futuro aí no campo das pesquisas de satisfação? aumentando a cada dia. Na verdade, o empresário, o gestor, não pode nunca se afastar da experiência do cliente em todos os seus canais de vendas. E eu falo, quando a gente fala, por exemplo, de cliente oculto, eu falo que é uma metodologia muito charmosa, porque a gente tem uma coisa retrô, que é como se o dono tivesse com a barriga no balcão, mas ao mesmo tempo uma coisa extremamente inovadora. O que a gente usa hoje para fazer cliente oculto é incrível. O cliente oculto acabou de sair da loja, a gente já tem o resultado na palma da mão. E pesquisa de satisfação também. Antigamente, pesquisa de satisfação ocorria fisicamente só. Então, estava lá, você saía da porta da loja, tinha alguém preenchendo, né, te perguntando. Hoje em dia, ou tem um botão, ou tem um código de barras, ou você recebe por e-mail, ou SMS, ou você recebe um link. Eu até vou passar para você aqui e você vai traduzir para mim a pergunta do Carneiro, que já tinha até participado anteriormente. Vamos lá. Mas ele usa aqui siglas que certamente fazem sentido para quem está no seu mercado. Qual o ideal de PR, uma Uhum. linha de corte com a ferramenta o INPS? Agora você vai ter que explicar tudo isso para a Vamos gente lá. antes de responder. PR provavelmente é Public Relations, né, a relação com o Acredito que cliente. seja PR, né? E é, exatamente, PR. Isso é administrar a relação com o público. NPS é o Net Promoter Score, que é a propensão à recomendação, ok? E que, na verdade, o Net Promoter Score é um cálculo que se faz quando a gente tem os detratores, os que são fiéis e os neutros, ok? Mas é recomendação. Então, tem que avaliar o Net Promoter Score para depois não só Public Relations ou relações públicas trabalhar, mas sim a parte de CRM e a parte de gestão dos funcionários, porque é um ciclo, né, Milton? O cliente avalia, a gente passa para a empresa passa para quem é responsável lá dentro, que passa para os funcionários, tem todo um plano de ação e a gente mede de novo. O Márcio quer saber quem pode ser cliente oculto. Todo mundo que tem hábito de consumo de compras de produtos ou serviços. Mas a gente se inscreve para ser cliente oculto? Sim, se inscreve no A site. gente se candidata, né, no caso? Sim. E o que a gente pede é que seja uma pessoa observadora, mas não seja extremamente crítica. Por quê? Eu falo isso porque tem gente, não adianta, tem gente mal com a vida. Uhum. Entra numa loja linda, foi bem atendido, mas estava de mau humor. É uma pessoa que já é de mau humor naturalmente, então essas pessoas críticas a gente toma muito cuidado. E também não pode ser uma pessoa extremamente tolerante. E onde se candidata? No nosso site, Qual é o site de vocês? www.skscx.com.br. Que é o nome da empresa da Stella Coaching Susskind, skscx.com.br. Esse é o site e a pessoa pode se cadastrar se ela quiser trabalhar como cliente oculto. Sim. Você falou agora há pouco de tem gente que chega na loja e não está de bem com a vida, mas às vezes a gente chega na loja, quem não está de bem com a vida é o vendedor. E isso nos remete à seguinte pergunta: como separar, no caso do vendedor, problemas pessoais, e todos temos, dos profissionais na hora da venda? Isso é essencial, gente, essencial.
é sobrevivência. Então, o cliente não tem nada a ver com a briga que teve na noite anterior, o vendedor com a namorada. A gente tem que estar lá para trabalhar, né? Tem realmente que ter um distanciamento nesse momento. Tem gente que não consegue. E aí eu falo que também é um erro na seleção do funcionário. Você pega uma loja de varejo, por exemplo, você tem o estoquista e o vendedor. O estoquista é bom de contar peça. Ele está lá no fundo, o estoque dele é perfeito. Quando pedem uma peça, ele manda. Agora, você coloca ele para vender, ele provavelmente vai ser um péssimo vendedor. E vice-versa, o vendedor deve ser um péssimo estoquista. Então, a gente tem que ver o talento das pessoas também. Se a pessoa gosta de lidar com o público, se tem paciência, porque as demandas são distintas. Tem gente que resolve super rápido, tem gente que demora 3 horas e ainda liga para alguém para perguntar. Bom, nós começamos essa conversa com base na pesquisa do ranking do sorriso, feito em vários países pelo mundo e desenvolvido pela sua empresa de pesquisa aqui no Brasil. Trouxemos alguns índices considerados importantes. Eu não encontrei aqui na pesquisa o índice que, para mim, sempre é importante na hora da venda, que é a hora de pagar. Isso não conta? Isso não conta, porque na verdade isso é uma coisa que não depende só do vendedor. A gente estava comentando de super e hipermercados. Quantas vezes você chega no supermercado, tem 20 ou 30 caixas, e dessas 20 ou 30 caixas, só 10 estão abertas. Geralmente. Geralmente. E isso não é culpa do funcionário que está no caixa, isso é gestão, isso é corporativo. Aí você chega, você passa por um interrogatório, praticamente interrogatório policial. Boa tarde, tem o cartão do supermercado, quer o CPF na nota? Qual CPF? A senhora quer sacola? Quantas? A senhora vai pagar com cartão? Crédito ou débito? É um interrogatório e ainda muitas vezes te oferecem uma promoção. E nisso, você olha para trás, a fila só vai aumentando, só vai aumentando. E o funcionário está fazendo o que ele tem que fazer. E ainda oferece, quer crédito para o seu celular, Aham, né? ainda tem isso. Tem E isso. vai que o cliente aceite, né, que Exatamente. queira. E vai que o funcionário não faça todas essas etapas e o Porque ele gestor faz essas perguntas porque ele foi preparado para isso. sim, Ele está seguindo o roteiro que lhe foi oferecido, que foi proposto a ele. exatamente. E muitas vezes ainda oferece o cartão da marca, né, não só pergunta como: "Ah, a senhora não quer fazer? Hoje é fácil, só me dá seus dados". E a fila aumentando. De volta à pesquisa, levando em consideração os resultados obtidos aqui no Brasil, que sugestões você oferece ao mercado, aos lojistas, aos vendedores de uma maneira geral, para que esses resultados sejam ainda melhores no ranking do sorriso na pesquisa do ano que vem? Bom, eu espero que a gente continue com essa característica de nunca perder o sorriso do brasileiro. Eu acho que o brasileiro é um povo extremamente resiliente, o que é bom, né, porque a gente vem passando por tempestades, tsunamis, várias novidades aí, no que quando se refere ao Brasil. Então, manter os bons índices de sorriso, melhorar o cumprimento, e aqui a gente tem um mal da era moderna, que é o celular. Às vezes você passa na frente de uma loja, todos os vendedores não estão atendendo, mas eles estão assim, com a cabeça baixa, mexendo no celular. É WhatsApp, é Instagram, é Facebook, e não está atento ao cliente que entra na loja. E nós estamos falando muitas vezes de uma loja que está vazia e quando você olha para dentro dela, você encontra o vendedor olhando para o celular. Ou seja, ele não está nem procurando as pessoas para chamá-las lá para dentro. Não, e você pensa: "Ai, coitado, eu vou atrapalhar ele, tá falando no WhatsApp com a mãe". E isso cria uma barreira. Cria uma barreira. E às vezes, Milton, não é assunto particular, às vezes está mandando o WhatsApp para cliente, só que esqueceu de olhar para a porta, esqueceu de cumprimentar o cliente. Então é uma coisa eu comentei com você, eu acho que o cumprimento, isso é uma missão nossa como ser humano. Nós estamos perdendo o hábito de cumprimentar. Eu acho que eu entro no elevador, eu faço questão de cumprimentar todo mundo. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que faz isso hoje em dia. Você entra no elevador, tá todo mundo ou no celular ou olhando para os botões. Então, vamos cumprimentar. A gente recebe gente em casa. Quando você recebe alguém e não fala bom dia, boa tarde, boa Sem noite? dúvida, pelo menos deveria. Exatamente. E venda adicional é uma coisa que alguns vendedores travam, porque eles acham que se fizerem a venda adicional podem perder a venda principal.
mas nunca menospreze o poder do cliente de, primeiro, poder financeiro do cliente e do cliente querer mais. Muitas vezes o cliente está precisando dessa venda adicional. Então a gente não, os vendedores não podem se bloquear. Vocês têm estudos que mostram quanto a venda adicional pode representar no final da conta? Sim, tem vários estudos que mostram, representa bastante, eu não consigo mensurar agora para você de cabeça, mas eu vou dar um exemplo muito do nosso cotidiano. Teve algum restaurante que você foi ultimamente que não te ofereceram cafezinho no final? É, na realidade eu sempre peço cafezinho antes, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu sei o que você está dizendo, porque sempre tem a oferta do cafezinho. Sempre, e é venda adicional. Você já pensou que o garçom ganha de 10 a 13% sobre cada cafezinho que ele vende? Porque vai na gorjeta. Quando ele pergunta se ele quer sobremesa, ele não está sendo só gentil, ele está fazendo venda adicional também. Tá certo, então, ficam essas recomendações. E só para a gente fechar aqui, o Leonardo Cândido entrou no site aqui, né, entrou no Facebook. Saber se você tem alguma dica de livro ou filme que trate desses temas que nós estamos aqui conversando hoje. Sim, bom, primeiro tem meu livro. Eu escrevi. Então, tá aí uma boa dica, então. Isso é venda adicional? Isso é venda Tá adicional. bom. E Qual é o livro? sugestiva. Cliente secreto, a metodologia que revolucionou o atendimento ao consumidor. Agora, o que eu recomendo, filme tem muito, mas assim, acho que os filmes, eles têm partes que falam sobre o atendimento, que a gente acaba não reparando. Tem um filme antigo do Jerry Lewis, em que ele está fazendo o check-in para um voo, e que eu dou risada até hoje. Eu preciso lembrar o nome do filme, mas só sei que ele faz as perguntas para quem está fazendo o check-in, e ele pergunta assim: o voo é seguro? E o atendente faz aquela cara de que o voo não é seguro, assim. Uhum. Então, é interessante, boa sua pergunta. É bom a gente reparar nos filmes, nas cenas que são relativas ao atendimento ao cliente. Uhum. Agora, um livro que eu recomendo, e que é um livro que eu recomendo para clientes e para gestores, é do empresário britânico Richard Branson. O último dele é Procurando Minha Virgindade, porque na verdade o nome da empresa é Virgin. E o livro dele é interessantíssimo, tanto para clientes, porque ele muda todo o escopo de atendimento ao cliente, quanto aos empresários. Stella Susskind, muito obrigado pela sua gentileza de ter trazido aí parte dessa sua experiência, desse seu conhecimento aqui para todos nós que acompanhamos o mundo corporativo. Até uma nova oportunidade, Stella. Obrigada, Milton. Prazer e obrigada para todo mundo que participou. Stella Susskind, que é CEO da SKS CX, empresa que trabalha com pesquisa de mercado, com foco na experiência do consumidor com as marcas, e que apresentou para nós alguns dos resultados do ranking do sorriso. A você que participou dessa nossa conversa, nosso agradecimento também. Afinal de contas, como a Stella lembrou muito bem, é bom sorrir no início e é bom sorrir no final. Agradeça para que o cliente volte, porque eu quero que você volte a nos acompanhar aqui no mundo corporativo também. Lembrando que essa conversa se estende lá para o LinkedIn. Nós temos o grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Você vai até lá, se inscreve, é de graça, seu nome vai aparecer lá, eu aprovo e nós podemos compartilhar informação. Você publicar o seu conhecimento, nós publicamos o nosso e assim a gente vai construindo uma ideia juntos. Beleza? Conto com a sua participação também lá no grupo de discussões. Colaboraram com o Mundo Corporativo Guilherme Dogo, Rafael Furugem, Isabela Ares, o Adriano Bernardino e o Celso Santos, todos fazendo possível este programa chegar até você. Muito obrigado e até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.